A principal reivindicação dos povos indígenas que vivem na área da usina de Belo Monte é a presença do governo federal nas negociações que envolvem os impactos da construção da hidrelétrica. Além disso, os índios da tribo dos Mundurucus, afetados pelos empreendimentos, cobram a suspensão dos estudos para as obras da usina hidrelétrica São Luís do Tapajós, no rio Tapajós, oeste do Pará. O deputado Padre Tom, do PT de Rondônia, presidente da Frente Parlamentar em apoio aos povos indígenas, esteve recentemente naquela região. Ele participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, eu queria só entender um pouquinho essa situação. A obra começou sem se cuidar da questão indígena, é isso? Sem se cuidar, a região... A presença desses índios? A região norte já viveu a experiência negativa no regime militar da construção da Transamazônica, que foi uma obra faraônica que até hoje não deu certo. Agora... Que dizia que levavam nada a lugar nenhum. A lugar nenhum. E agora se iniciou a obra da construção da usina de Belo Monte, que é a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, né? Temos Três Gargantas na China, Itaipu, que é uma binacional, e Belo Monte será uma usina completamente dentro do nosso país. Aí eu acompanhei pela própria Comissão de Direitos Humanos a experiência de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, que ali também tivemos problemas graves da forma de licitação, onde o consórcio tem muito poder. E ali em Belo Monte eu percebi a presença de quase nada do Estado e a forte presença da Norte Energia, o consórcio. Em todos os lugares você escuta de índios sobre Norte Energia, da própria população que tem que consultar a Norte Energia e não se vê a presença do Estado. Deputado, o senhor teve dificuldade para entrar lá, não? Eu fui surpreendido com essa manifestação dos Munduruku e junto com os índios Munduruku estavam índios da própria região atingida por Belo Monte. Os índios Munduruku, eles vieram da região de Jacareacanga, que fica a uma distância de quase 1.000 quilômetros, se deslocaram e, é claro, buscaram Belo Monte para fazer a sua manifestação por causa da própria visibilidade da obra, que é uma obra conhecida e contestada no Brasil e no mundo inteiro. E ali os índios Mundurucus estavam já, tinham ocupado o canteiro de obras e no domingo pela manhã eu fui tentar visitá-los, pois eu já conheço, né, que eu acompanho pela própria Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas. E ali eu fui impedido de entrar pelo próprio governo, porque ali a Força Nacional e os próprios dirigentes da Norte Energia comunicavam com o governo. Aí tentamos ali conversar por quase 1 hora, eram 11 da manhã e não conseguimos entrar porque a própria Norte Energia e a Força Nacional impedia. E retornei para a cidade de Altamira, que ficava a cerca de 50 quilômetros de distância do canteiro de obras. E depois é que o senhor conseguiu entrar? À tarde, os índios entraram em contato comigo, e ali eles fizeram questão que eu retornasse ao canteiro de obras. E os índios, eles também fizeram questão que eu entrasse, porque havia mais de 150 indígenas dentro. E ali, depois de muita negociação, de conversação, eu também fiz um acordo com eles, né, que só iria ficar por 30 minutos e ouvir a principal reivindicação deles. E assim foi feito. E assim foi feito. Deputado, eu disse aí na abertura que os Mundurucus estão cobrando a suspensão dos estudos técnicos, né? Você acha que isso é viável? Que é uma suspensão dos estudos até que se resolva essa questão da presença indígena naquela região. Porque o impacto a gente sabe que é muito grande. Por exemplo, os índios Mundurucus... Você acha que é viável? Eles ficam numa região do famoso rio Telespires, onde há muito ouro e onde houve aquele conflito com agentes da Polícia Federal, onde um índio foi assassinado, e ali também tem o rio Tapajós, né? Uma região rica, e os índios têm a consciência, porque aqui nós estamos trabalhando o PL 1610, da mineração em terras indígenas, e eles têm a consciência da necessidade de se fazer a consulta prévia, porque o Brasil é signatário da 169. Aí o quê? A principal reivindicação deles O que é a 169, só para explicar? A 169 é a convenção da OIT, onde o Brasil
por exemplo, para explorar minério, petróleo ou construir empreendimentos hidrelétricos. Um certo padrão. Se for construir uma estrada e empreendimentos hidrelétricos em terras indígenas, e assim como diz o próprio artigo 231 da Constituição, os índios têm que ser ouvidos. Isso não significa que a hidrelétrica não será construída ou a linha de transmissão. Mas é que tem que seguir esse protocolo. Tem que seguir esse protocolo. Aí o quê? A principal reivindicação deles é que pare os estudos, e há dias atrás também tínhamos a presença da Força Nacional na terra deles. Aí o quê? Eles queriam que parasse os estudos e iniciasse o processo de consulta prévia. Deputado, do ponto de vista da comissão aqui, do ponto de vista da frente e da comissão da Câmara dos Deputados, representada pela comissão, o que é que pode ser feito? Nós já iniciamos a mesa de negociação com 10 indígenas e 10 deputados federais. Essa mesa foi criada pelo presidente da Câmara para discutir não somente a PEC 215, que tira poder do Executivo de demarcar terras e traz para o Legislativo, mas também esses outros problemas, os grandes problemas de construções de empreendimentos hidrelétricos em terras indígenas, a própria Portaria 303, que também autoriza as forças como militares e Polícia Federal a entrar em áreas indígenas sem a consulta dos povos indígenas, e aí a gente vai acabar entrando na questão das demarcações de terras. E aí quando se fala de grandes obras, o grande problema que eu senti em Belo Monte, e a gente sente nessas outras grandes obras do PAC, é que o governo democrático usa o mesmo modelo de governos autoritários, né, com a presença da força ali, e muitas vezes a obra ela anda numa velocidade e as condicionantes andam em outra velocidade ou não andam de jeito nenhum. A gente nota um desequilíbrio muito grande, né, entre essas forças. O senhor próprio, um pouco antes do programa, estava falando que a presença da Força Nacional e da própria empresa é muito grande naquela região, né? Praticamente sufoca qualquer tipo de tentativa de viabilizar essas pretensões dos índios, né? Conversei com membros do governo e alertava sobre isso. É muito ruim, é um exemplo negativo para o Brasil. Eu não estou falando somente de índios, mas os próprios operários trabalharem ou comerem no refeitório com alguém armado do lado. Esse é um exemplo ruim para um país democrático como o nosso. Aí se falava muito de Norte Energia em Belo Monte. Não se falava de prefeitura, não se falava de governo do Estado. A ausência total do Estado. E muito menos do governo federal. Uma ausência total do Estado. Aí o quê? O Estado precisa acompanhar para que as condicionantes possam também acompanhar o desempenho dessas obras. Por exemplo, visitei 3 bairros em Altamira, bairros que vão ser alagados, onde ali já tinha sido uma invasão. E um dos bairros, as pessoas vão ter que sair porque precisam se construir áreas de lazer que entram nas compensações. Aí as pessoas não sabem para onde vão e contestam até o modelo das casas, porque disseram que vão construir casas de pré-moldado, de concreto, numa região que é muito quente, como o estado do Pará. Só para encerrar, o senhor já levou essas reivindicações às autoridades de Brasília? Nós produzimos um relatório. Por causa das votações aqui, nós não tivemos reuniões da comissão essa semana. Semana que vem nós vamos apresentar, esse relatório vai ser votado e ele tem alguns encaminhamentos para a Secretaria-Geral da Presidência da República, já que a Secretaria-Geral é responsável pelo escritório de governo que tem em Altamira, mas aí também nós temos o propósito de chegar até a FUNAI. A gente percebeu uma ausência também da FUNAI e ao próprio ministro da Justiça. Mas o que nós esperamos é que isso chegue até a Presidenta da República para que se crie um PAC. Eu penso que tem que se criar um PAC da inclusão dessas pessoas que serão atingidas e principalmente dos povos indígenas. Deputado Padre Tom, do PT de Rondônia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Eu sou Paulo José Cunha. Um abraço e até a próxima.